Que a bendita graça do nosso Deus seja contigo em mais este dia que se inicia, esta quarta-feira, onde eu gostaria de ler com vocês, meus irmãos, vocês que estão sempre acompanhando a estes devocionais, sempre nos dando a honra, de estar conosco aqui nas nossas plataformas. Nós estamos no YouTube, ali na página Tabernáculo dos Santos de Presidente Epitácio, você pode nos pesquisar ali. No Facebook também você vai nos encontrar, Tabernáculo dos Santos de Presidente Epitácio. E no Instagram, Tabernáculo dos Santos, você vai nos encontrar ali. E eu quero agradecer mais uma vez a sua audiência, vocês que sempre estão curtindo, compartilhando, levando a outras pessoas, Queremos estar falando aí a um grande número de irmãos e enviamos sempre esses trabalhos aqui, o link do vídeo e também o áudio, aí via WhatsApp e também agora também pelo Telegram. Você tem um desses dois, Esse aplicativo Telegram é bom porque ele não armazena na memória física do seu celular. Isso facilita muito, Às vezes você tem um celular um pouco mais fraco, como o meu, por exemplo, e essas coisas vão enchendo a memória rapidinho, então você pode ter a opção de receber o link através desse aplicativo e assim isso facilita muito. Vamos para o devocional de hoje, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aí o irmão Brana, tomando um pouco também essa escritura, e fazendo um contexto aqui desta leitura, na mensagem O Sinal, foi pregada dia 1º de setembro de 1963, ele nos disse assim: agora o Espírito Santo é o nosso sinal. Você sabe que todos nós precisamos ter um sinal sobre nós. E há 2 sinais que você pode ter sobre você, apenas 2. Ou Deus está em você e assim há um sinal do Espírito Santo na sua vida, ou o diabo, infelizmente, o tem tomado e você está mostrando sinais também de uma vida tribulada, de uma vida cheia de problemas, de inquietações diversas, e de forma que esses são os 2 sinais. Mas ele diz assim: agora o Espírito Santo é o nosso sinal da parte de Deus. Como um grande teólogo, um erudito, um irmão batista, um excelente homem de ótimo caráter, quando ele me procurou certa vez, ele disse: irmão Brana, você está falando deste Espírito Santo? E ele disse: ora, isso não é nada novo. Disse: sempre ensinamos isto no decorrer das eras. Ele disse: nós recebemos o Espírito Santo. E o irmão Brana fez uma pergunta para ele: quando o recebeu? Quando foi que você o recebeu? E ele disse: quando criei. E aí, o irmão Brana fez esta pergunta porque sabia que essa era a teologia batista. E quando você crê, você recebe o Espírito Santo. E ele disse: então Paulo, o qual era um pregador batista e que era um dos convertidos de João, em Atos capítulo 19, estava falando ali a um grupo de batistas. Estava provando pela Bíblia que Jesus era o Cristo. E ao passar pelas regiões superiores de Éfeso, ele encontrou certos discípulos e lhes disse: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Nós cremos, mas nem sabemos que há isso de Espírito Santo. A verdade é que não é quando você crê que isso significa que o Espírito Santo está ali. Continue, olhe isso. Então ele perguntou como haviam sido batizados. E não tinham sido batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro sacrificado. Eles não estavam identificados com ele.
não havia uma identificação com ele, com Cristo, com o batismo correto. Então ele disse assim: de modo algum, somente criam. Era como um medicamento que estava ali e ainda não o haviam tomado. Não, eu creio em Cristo, mas Cristo não estava nele. Creio em Cristo, mas não recebi o Espírito de Cristo em mim. Minhas obras continuam as mesmas obras de antes. É comum encontrarmos pessoas que dizem: eu creio em Jesus. Mas quando você vai analisar o seu dia a dia, as suas ações, você encontra isso, você descobre isso, você consegue visualizar isso, que a vida de Cristo não está ali naquele homem, não está ali naquela mulher, e que aquilo é apenas algo que está sendo dito: olha, sou de Cristo, pertenço a tal igreja. Quantas pessoas que você conhece que é: sou da igreja tal, sou da igreja tal, sou do tabernáculo. Mas quando vai se confrontar aquilo, as pessoas começam a querer saber mais sobre aquilo, logo descobre que a vida dessas pessoas não está condizendo com aquilo que ele prega, que ele fala, que ele vive. Que Deus tenha misericórdia de nós para não sermos assim, mas que haja uma identificação em nós. Que quando as pessoas sondarem minha vida e a sua, eles encontrem homens, mulheres que vivem aquilo que professam crer, que estão identificados a Cristo. Suas ações agora, o meu modo de falar, de agir, de andar, de caminhar, está identificando que Cristo está aqui dentro de mim. Amém? Então ele diz: eles não estavam identificados com ele de modo algum, somente criam. Era como um medicamento que estava ali e ainda não o haviam tomado. Paulo lhe ordenou que fossem batizados novamente no nome de Jesus. E quando ele assim fez, então o sinal veio sobre eles. Nesta hora, quando ele assim o fez, quando ele os batizou, os levou a Cristo, os direcionou a Cristo, então agora aquele Espírito podia vir, havia uma identificação entre eles, uma ligação, alguém querendo e Deus também do outro lado desejando isso. O salmista vem e diz: se há um fundo que clama, se há um homem aqui clamando por ajuda, há um Deus que pode atender a esse clamor e vir ao encontro e ajudar, ora curando, ora libertando, ora abrindo entendimento para ver verdades como esta. Então ele diz: e quando ele assim fez, então o sinal veio sobre eles. Foram identificados pelas obras e os sinais do Espírito Santo, falando em línguas através deles e profetizando e magnificando a Deus, foram identificados com o seu sacrifício. E o Espírito Santo é a nossa identificação, é o que nos identifica como cristãos. Não é a nossa filiação às nossas igrejas, não é quando entramos na igreja e dissemos: agora pertenço ao tabernáculo, ou pertenço ao tabernáculo da fé, não é a mesma coisa, apenas nomes diferentes. Mas não é isso, não é a filiação à igreja, não é apenas por estar indo à igreja, não é isso. Não é o nosso entendimento da Bíblia, não é o quanto você sabe sobre a Bíblia, e sim o quanto o autor do quê? Da Bíblia, o quanto o autor está vivendo em você. Aí há uma identificação. Por quê? Porque os seus atos serão os atos dele, suas ações serão as ações dele. As pessoas dirão: olha, quando Cristo veio à Terra, ele fez isto, e agora aquele irmão está fazendo a mesma coisa, ele está andando no caminho do Senhor, ele está sendo uma imagem, um reflexo verdadeiro de Deus. Há uma identificação. Então ele diz: é assim, quando o autor está vivendo em você, e você se foi, você não existe mais, você se considera morto, e que o sinal é que vive em você. É Cristo vivendo em você, não é mais você. Sabe, você abre mão de toda a sua liberdade para ser o que Paulo chamou ali de um prisioneiro em Cristo. Você diz: olha, eu aqui como pastor, poderia sair daqui hoje e estar em qualquer tipo de festa aqui nesta cidade.
mas eu abri mão disto. Eu cedi a minha vida a Cristo, como muitos ao redor do mundo têm feito, cederam suas vidas a Cristo, e agora eles entendem, eles vão aonde Cristo os guia, eles avançam quando é para avançar, eles param quando tem que parar, porque chegamos aqui nesse ponto, você não existe mais. Você deixa Deus guiar você. Ele tem sido teu guia, irmã, aí na tua casa. Ele tem sido teu ajudador aí no teu serviço. Você se considera morto e que o sinal é que vive em você e que não é a sua vida, é Ele. É Cristo em você. Paulo disse isso, a vida que agora vivo. Ele tinha uma vida diferente da que tinha antes. Houve uma grande mudança em Paulo. Eu creio que houve em você também uma enorme, uma gigantesca mudança de hábitos, de costumes, de crença. Tem que haver. A presença de Cristo nas nossas vidas, ele traz uma separação total, uma grande mudança. Então ele diz, não sou eu, mas Cristo vive em mim. Não sou eu, mas Cristo vive em mim. Aí está o sinal identificado que Deus requeria, a identificação com o nosso sacrifício, a vida de nosso Salvador em nós, a vida do nosso Salvador em nós. Agora imagine você esta vida aí dentro, que efeito ela causaria? Ela não levaria você a fuxicos, não levaria você a discrepância, sabe? Não, nada disso. Ela levaria você a ter a vida de Cristo, a andar como um homem decente, a falar como um homem que sabe o que está falando, sabe? Sem conversa fiada, mas sendo sempre procurando levar, como nosso irmão pregou na terça-feira aqui, procurando sempre levar às pessoas a notícia mais importante do mundo, que é esta: Cristo vive, está querendo ter um companheirismo com você, está querendo te mudar, viva esta vida, almeje isso em você. Então ele disse, olhe, a identificação com o nosso sacrifício, a vida de nosso Salvador em nós, o Espírito Santo, que sinal positivo, não pode ser nenhum outro sinal. O que vai ser aceito naquele dia é este sinal do Espírito Santo em você. Ó, que coisa! Se você simplesmente pudesse captar o pensamento acerca disto nesta manhã, se eu tivesse o poder de palavras para expressar e colocar em sua alma, não em seus ouvidos, mas em sua alma, e se pudesses ver a garantia disso, isto faz com que fique descansado. Quando este Espírito Santo descer aí nesse teu coração, isto trará um descanso para você. Às vezes você tem proclamado para as pessoas que crê, mas ainda gera em você uma incerteza, uma dúvida, mas quando ele vier, tudo isso se dissipará, você conseguirá viver sobre essa tranquilidade, você conseguirá ter a garantia de que ele está com você. Como temerá você o mal que pode vir ao teu encontro, sabendo que o Criador de todas as coisas está com você? Como pode você temer, entrar em pânico, em desespero, quando o Criador está com você? Então vamos nessa manhã buscá-lo aqui nas nossas orações e iniciar nosso dia assim, desta maneira. Querido Deus, é tudo o que nós desejamos, Senhor, é que o teu Espírito Santo desça nos lares, ó Deus, que nesta hora nos dão estes momentos, nos dão este crédito para o Senhor, para ouvir a Tua palavra, que as bênçãos celestiais venham sobre eles, que eles recebam, Senhor, da Tua palavra, que eles recebam o Espírito Santo em suas vidas. Pai, que eles passem, ó Deus, a conhecê-lo como Tu realmente é. Que o Senhor faça morada nesses corações e que eles, ó Deus, sinta a mudança do Evangelho acontecendo em suas vidas, em seus lares e em suas casas. Pai, guarde de saúde, dê força e vigor, Senhor, para todos os Teus filhos, todos que nos ouvem nessa hora.
Em nome de Jesus Cristo pedimos isto, que esta seja uma quarta-feira abençoada, ó Deus, dos negócios, no emprego de todos eles. Em nome de Jesus Cristo te peço isto. Amém, Senhor. Amém.